palavra. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Amen. Okay, today I'm gonna preach about one very sensible subject, Hoje vou falar-vos acerca de um assunto bastante sensível, but in the same time one of the most dangerous sin what it really exists. mas por outro lugar é um dos pecados mais perigosos que existe. In fact, this is one of the most dangerous sin outside pride. E depois do orgulho, este é um dos pecados maiores que existe. And today I'm gonna preach the danger of bitterness. E hoje eu vou falar acerca do perigo da amargura. Of course, time is short, O tempo é so curto, I'm gonna preach fast if you listen fast. So Eu be vou- quiet, listen, então eu vou falar depressa, se and pay vocês ouvirem attention what the Word depressa. of God says today. E tomem atenção ao que diz a palavra de Deus. The bitterness doesn't show up just like that. A amargura não aparece só assim. It is a pattern you can follow, you can see before it gets to bitterness. Existe um padrão que se pode ver e que se pode seguir antes de The ser bitterness, amargo. this bitterness is a sin where it's really hard to get rid of it. A amargura é um pecado que é bastante difícil de sair. And it's so, matter of fact, it's so dangerous. When you get bitter, it is hard to get on bitter. E quando nos tornamos amargos, é difícil deixarmos de ser amargos. And that's why you need to be very careful. We need to be very careful not to get bitter. E é por isso que é bastante importante e é preciso termos cuidado em não nos tornarmos amargos. Bitterness is like a sin, like a poison in your blood, A amargura é como um veneno no nosso sangue, and will affect all the body. que irá afetar todo o corpo. Same is with the church. If somebody is bitter, will affect the one around him, E o mesmo nas igrejas, se alguém é amargo, irá afetar os outros à sua volta. and not only his life, E não apenas a sua vida, will affect the life of those around him, mas também afeta a vida daqueles que estão à sua volta. and is not good at all. E não é bom de todo. So let's see some predictable patterns of the bitterness. Então vamos ver alguns padrões da amargura. When do I know that I am on the road on the dangers of bitterness? Como é que eu sei que estou no caminho ou que estou a ir para o centro da I think amargura? the first step where the bitterness is coming to it is to be winded, a small wind, somebody says something to you, small wound. Isso eu penso que acontece quando quando somos feridos, quando alguém nos diz algo contra nós. You see, many times when somebody or offended is the same word. Quando alguém nos ofende, Well, many times people, when we talk or people want to say, they get offended. as pessoas muitas vezes quando falam ou quando dizem alguma coisa ficam ofendidas. And more or less, I believe this service is for the Christians today. E eu acredito que este assunto seja para os cristãos. Now, if you are not saved, you have more problem, bigger problem than be bitter. E se não são salvos, irão ter problemas maiores do que ser amargos. Because without Christ, you're going to go to hell no matter what. Porque sem Cristo irão para o inferno, não importa como. I'm sorry, but this is the Bible. Eu peço desculpa, mas é o que está escrito na I Bíblia. can sugarcoat it as much as I want. Eu posso tentar amaciar isso o I máximo que can consiga. decorate it as much as I want. Ou posso tentar disfarçá-lo de forma que eu But that's queira. what the Bible said. If you are not saved, if you don't have Jesus Christ as a personal Savior, sorry to say, I love you in the Lord, you will go to hell. Mas é o que diz a Bíblia, e desculpem dizer-vos, eu amo-vos no Senhor, mas se não tiverem Jesus Cristo, se não forem salvos, irão para o inferno. And the good news is God give you a chance to get saved Mas- because He loves you. Mas a boa notícia é que de Deus deu-vos a chance de serem salvos And He porque wants Ele you vos ama. to get saved and go to His heaven when you die. E Ele quer que se salvem e que irão para o céu quando Now, morrerem. back to our Christians' life. Mas voltando à nossa vida cristã, This sin here, bitterness, is a very dangerous sin. a amargura é um pecado bastante perigoso. And it comes with a little wound, a little offense. E começa com uma pequena ofensa. When we say something or do something, Quando nós dizemos ou fazemos alguma coisa and when you get angry or upset about it, angry will be the next step, e nós ficamos chateados, you're in danger of becoming bitter if you don't act upon it. e nós corremos o risco de nos tornarmos amargos se não tivermos How cuidado com many isso. times, not only in the church, but this could happen home,
Quantas vezes isto não acontece apenas na igreja, também acontece em casa. Pastor can say something, brother so-and-so, sister so-and-so can say O something, pastor pode dizer alguma coisa, ou algum irmão pode dizer alguma coisa, and I get offended. e eu fico ofendido. And if I don't deal with that problems, will get worse and worse and worse towards the root of bitterness. E se eu não lidar logo com esse problema, vai-se piorando e piorando a caminho da amargura. Let's open only one way here, in the Psalm 119, Vamos abrir em Salmo 119, verse 165. versículo 125. Long chapter. Blessed is 65. Great peace have they. Então, Salmo 119. 119. 165. 165, desculpem. 119, 165. Muita paz têm os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. You see, the key to not get offended is to have peace. A forma de não, a chave para não sermos ofendidos é termos paz. You see, you need peace to not get offended. Nós precisamos de paz para não sermos When ofendidos. somebody get offended, you need to deal with it right away. Quando alguém fica ofendido, precisa lidar com isso nesse momento. And don't let the sun go upon that without taking any precaution, without taking any action about it. E precisa de lidar com isso para que não tenha repercussões. Bitterness usually come like an infection, like a little bitty thing. A amargura vem como uma infecção, começa devagarinho. I have a bad habit when I get hit somewhere or wounded. Eu tenho um mau hábito quando me magoo. I always, and sometimes can get infected, and sometimes did get infected. Eu sempre ando lá à volta e depois às vezes infecta. And same is with the bitterness. E é o mesmo com a amargura. First begin with a little bitty thing. Começa com uma coisa bastante Somebody pequenina. says something, somebody did something. Alguém to diz you, alguma coisa, alguém faz alguma coisa. and you didn't act, and you begin to be mad or be offended. Vocês não fazem nada e começam a ser ofendidos com isso. E If you ficaram don't do chateados. that, if you don't take action against that, you will go to the road of bitterness. Se não fizerem nada contra isso, irão pelo caminho da amargura. This is a really threat. Bitterness is a really threat. A amargura é uma armadilha. Did you know somebody who is bitter? I know somebody who is bitter. Vocês conhecem quem seja amargo? I know two people who is bitter. Eu conheço duas pessoas que são amargas. They are so bitter, they don't want talking about. Elas são tão amargas que nem querem falar sobre isso. One is even bitter of God. Uma até tem essa amargura contra Deus. And he thinks God is everything but just. E ele acredita que Deus é tudo menos justo. You cannot talk to him about God. Não podem falar com ele acerca de Deus. He's bitter so bad that I don't even think he knows himself how bitter he is. Ele é tão amargo que eu creio que ele nem sabe o quão amargo ele é. Another one is my father-in-law. O outro é o meu sogro. He got bitter at the fact when God called me to be a missionary Ele ficou amargo comigo quando Deus me chamou para ser um missionário. with his daughter, E com a sua filha, my kids. com os meus filhos. He Os meus cannot filhos. understand or can accept the fact that God called me to be a missionary and I left my business in Germany and my security in Germany and go somewhere to live on the faith. Ele não conseguiu compreender que, apesar de eu amar o meu trabalho na Alemanha e a segurança que tinha, que Deus me tivesse chamado para ser um missionário. He never accepted. E nunca o aceitou. He's bitter. Ele é amargo. Right now, we don't know if he live or is dead. We don't know. Nobody talked to him. He don't talk to nobody. Neste momento nós não sabemos sequer se ele está vivo ou morto. Ninguém sabe dele, ninguém fala com Bitterness ele. is a really thing. It's a really threat. A amargura é uma coisa real, é When we look to uma our armadilha. text here, that we see that bitterness, it says here among the other bad things. Nós quando vemos no nosso texto a amargura But e as más coisas, in verse 30 it says, grieve not the Holy Spirit. mas diz no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. I believe the grieving is bitterness is grieving the Holy Spirit as well. Eu penso que a amargura tem a ver com o querer entristecer o Espírito Santo. Verse 31 it says here, let all bitterness and wrath and anger. We see here the patterns of bitterness. Nós vemos no versículo 31 toda a amargura, ira e cólera. Conseguimos ver aqui o padrão de The ser da second amargura. step on the bitterness
Disappointment. O segundo passo da amargura Is disappointed. é o Disappointment. desapontamento. You know, after somebody do you wrong to you or wound you, Depois de alguém fazer algo errado para convosco ou vos magoar, the next step is disappointed. o passo seguinte Disappointment. é o desapontamento. Oh, I didn't expect this person to do this to me. Eu não esperava que esta pessoa me fizesse isto. Oh, I never thought this happened to me. Ou eu nunca pensei que isso acontecesse comigo. Here's another one. Oh, I never deserved this. Ou, por outro lugar, eu nunca mereci isso. Oh, here's another one. Oh, I'm sure too. I'm not that bad to deserve this. Eu não sou mau para merecer isto. It feels like you let down by that person or that whatever who he is. Como se tivessem sido derrotados por essa pessoa. And you don't deserve that. You don't deserve to be treated like that from that person. E não merecem esse tratamento por essa pessoa. It feels like you are defeated by that person. É como se tivessem sido ofendidos por essa pessoa. Like you cheated by that person. Enganados por essa pessoa. Whatever the reason is, this have to do something with you. E qualquer coisa que seja, isso acaba por vos afetar. And you don't deserve it. E vocês não You're merecem. disappointed. Vocês ficam desapontados. Did this happen to you? Já vos aconteceu? For me too. A mim já. I don't believe it's a man in this room didn't happen this to him. Eu não acredito que exista alguém nesta sala que não tenha acontecido isso convosco. See, the problem is not happening. O problema, disappointment. o problema não é que isso aconteça, o The desapontamento. problem is not if somebody will wound you. The problem is if you don't take action. O problema é que se alguém vos magoar, vocês não partam para a ação. Nevertheless, you can't take action. Mas apesar de tudo, vocês podem agir. You can't take act. Vocês podem reagir. You remember what we read in Psalm 119? If you have peace, Conseguem, nothing can offend you. conseguem lembrar-se do que lemos no Salmo 119. Se tiverem paz, nada vos pode afetar. Another side, Do outro lado, we as a Christian, nós como cristãos, we should be careful what we say or do. nós precisamos ser cautelosos com aquilo que fazemos e dizemos. As a pastor, Como pastor, for me, it's the greatest danger is bitterness in the Para- ministry. para mim, o maior perigo é ser a amargura no ministério. Many times we preach and say and do this and Muito- try to people to do something or to act upon the word of God. Muitas vezes nós falamos e pregamos sobre um assunto ou tentamos que as pessoas façam algo segundo a palavra de Deus And we see no change. e não vemos mudança. In Romanian, we put out thousands and thousands and thousands of tracts. Nós, na Roménia, nós colocámos milhares e milhares de folhetos, Thousands of euros milhares de euros, and nothing. e nada aconteceu. Well, people come, but not like we expect to. As pessoas vinham, mas não como nós And it esperávamos. is easy to get frustrated and to get bitter E é fácil ficar frustrado e amargo, because you think, well, I don't deserve this. porque podem pensar, bem, eu não mereço I isso. do what the Lord says. God called me, I preach. Eu faço o que Deus mandou, Deus chamou-me, eu o prego. Then the disappointment coming first. E depois vem o desapontamento. First you're wounded. Oh, you know. Primeiro ficamos magoados And then the disappointment. e depois vem o desapontamento. You need to act not to be disappointed. Precisamos de agir para não ficarmos Look to the desapontados. Tito chapter 3, verse 2. Em Tito, capítulo 3, versículo 2. Yeah. Don't let yourself disappointed. Disappointment is one of the dangers. If you don't act upon it, if you don't treat it, then it's dangerous. Tito 2? Titus 3, 2. Tito 3, versículo 2. 2, yeah. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. See, we need to be what? What is the word there? Modestos. Modestos. And outras? Moment, Titus. The idea is here, we need to be careful when we talk with the brothers. Nós- We need to be careful when we talk to the sisters. Nós precisamos ser cuidadosos quando falamos com os Why? irmãos e irmãs. E porquê? Because we can easily hurt somebody. Porque nós facilmente podemos magoar And alguém. easy somebody can get disappointed with you. E facilmente alguém pode ficar desapontado And if convosco. it doesn't restore that peace, E se they nós não stay restaurarmos disappointed. essa paz, eles vão continuar desapontados. And that will affect your life. E isso irá afetar a vossa vida. And not only you, the one around you. E não apenas a vossa vida, the mas time is todos gone. à vossa The volta. third point here is angry.
No terceiro ponto é a raiva. You get hurt, you get disappointed, Ficam magoados e ficam desapontados. you didn't act none of it, you didn't try to correct, you didn't try to make peace, you didn't do nothing, Não tentam fazer nada para corrigir you e para just tentar have ficar pity em... with yourself. Como I didn't deserve this, why I did that, why? Apenas pensam, eu não mereço, e The porque next eu... step is anger. O próximo passo é a raiva. You know, when you anger, you cannot think about right. Quando estão com raiva, não conseguem pensar When de you forma anger, correta. everything around you will affect you, and it seems like everything is against you. Com raiva, parece que tudo à vossa volta vos afeta e está tudo contra vocês. And the anger stays in your heart, and it will be visible to exterior, and everybody will feel you angry. E quando estão com raiva, isso irá afetar-vos e toda a gente à vossa volta irá ver que vocês estão com raiva. Bible says, "Be angry and sin not." Be angry and sin not. Se não tenham Be raiva, angry. Bible says, "Be angry and sin not." tenham raiva, mas não pequem. No. Não, Sim. irai-vos e não pequei. See, because you can be angry with Porque, a good reason. porque podem ter raiva por um bom motivo. The Bible says, God says, He's angry with the sinners every day, A Bíblia diz que tem raiva com os pecadores todos os dias, but He loves them. mas Ele ama-os. He's angry with the sin of the people. Ele fica irado com o pecado das pessoas. You know, so what we do when we're angry? O que é que nós fazemos quando temos raiva? We talk everything but what we need to do. Nós falamos tudo o que queremos sem And precisarmos. if we don't act, if we don't pay attention, we will hurt E people. se nós não tivermos atenção, nós vamos afetar as pessoas. Why? Because we ourselves, they are hurt. E porquê? Porque já nós mesmos estamos magoados. So what we do the next will affect visibly to others people. De seguida vai ser visível, vai nos afetar com os outros. And when you an angry person will rob himself the joy and the peace what should be in his E heart. quando somos uma pessoa irada, isso vai afetar a nossa alegria e a paz do nosso coração. Look at Ephesians chapter 4 verse 26. Vejam em Efésios 4:26. 4, 26. Be ye angry. 26. Que diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. For if you are angry, what you should do? Se estão irados, o que é que devem fazer? Go to that person and tell them, I am sorry. Devem ir ter com essa pessoa e dizer que pedir desculpa. I am sorry I anger you. I am sorry I say things what I shouldn't say. Please forgive me. Peço desculpa por ter irritado, por dizer coisas que não devia. Por favor, perdoa-me. This is what every Christian needs to do before the sun goes down. É isso que todos os cristãos devem fazer antes que o sol se ponha. Why? E porquê? Because the anger will stay in your heart Porque a ira irá ficar no vosso and will coração affect you e irá afetar-vos. and will bring you to the next step on the way to the bitterness, what is unforgivable. Que irá levar-vos ao próximo passo da amargura, que é o não perdão. You know what is when you can't forgive, when you're unforgivable? This means you cannot forgive somebody. Sabem o que é que significa ser imperdoável quando não se pode perdoar ninguém? I had such things in my life. Eu tive algumas situações na minha vida And took me a long time until I get rid of this thing. e This sin. demorou muito tempo até eu It's a conseguir sin. livrar-me desse pecado. When somebody do something to you and you'll never forget. Quando alguém faz algo contra vocês e vocês nunca se esquecem. An unforgivable person, he always remembered the time and the hour and the circumstances what this was occurred to that, bring him to that unforgiveness. E quando alguém é imperdoável, lembram sempre da causa, da hora, da circunstância em que isso vos afetou. When a person is unforgivable, Quando uma pessoa se torna imperdoável, unforgiving, whatever that person who is unforgiving towards, whatever he say or he do, his stomach make like, tudo o I que essa, cannot even listen to it. tudo o que essa pessoa diz ou faz, nós You não know, suportamos. And when you try to make peace, when he try to make peace to you, you cannot get close to him. E quando ela tenta fazer as pazes convosco, vocês não querem sequer estar perto dela, Because you don't want to forgive him. porque vocês não querem perdoar. Because you rather have him feeling whatever you feel so can get even. Para que ele possa ter o que vocês estão a sentir, ou até pior. And the Bible,
translate already finished? para que ele possa sentir o que See? sente. So the Bible said you need to forgive one to each other. A Bíblia diz que nós precisamos perdoar-nos uns aos outros. Somebody asked older pastor, he was married forever, Alguém questionou a um pastor and he said, Pastor so-and-so, whatever the name was, are you angry, or did your wife, are you have fight in the family, with your wife? e perguntaram se ele teria alguma vez ficado chateado ou teria discutido com a sua esposa. Because those young people want to get advice, how to get married, how to live a Christian life, you know. Porque essas pessoas mais novas queriam ter conselhos como casar, como viver uma vida cristã. And then another one asked, did you ever thought about divorce? E quando alguém lhe perguntou se ele alguma vez tinha pensado no divórcio, And he looked at him and said, divorce? He said, no, angry with my wife. Said, I thought about kill her a few times, but not to divorce her. e ele disse, mas não, ter raiva da minha esposa, não, eu posso ter pensado em matá-la várias vezes, mas divorciar-me não, Because he always forgive her. porque ele sempre a perdoou. You see, the key of the unforgiveness is to forgive. A chave para o que não é perdoável é perdoar. What the Father was, what is the prayer says? Father Hunza, what is the name of that in English? Our Father in heaven. Pai nosso que estás nos céus, One of the point there, you know what it is? vocês sabem qual é um dos pontos? Forgive us Perdoa-me. as we forgive. Perdoa-me como eu também perdoo os outros. Did you ever thought about literally what this means? Vocês já pensaram literalmente no que isso significa? What happened if God in heaven take notes O que é que like you do, aconteceria se Deus no céu estivesse a tomar notas como nós and you também o do this fazemos? and every day you sin like I. E fizemos Oh, isto not e today, aquilo. oh yeah. Todos os dias pecamos, como eu também One of them peco. lie how old he is already. Sorry? One of them lie how old he is. Um deles já mentiu sobre a idade. But God in heaven take notes. Mas Deus está a tomar notas. And you come before the Lord, you pray, E quando and say, vão, Lord, I did this and this. e quando vão perante o Senhor e oram, Please forgive me. ó Senhor, por favor, perdoa-me. And what happened if God literally says, wait a minute? E o que é que aconteceria se Deus dissesse literalmente, espera um bocado, You have problem with that person. tu tens problemas com esta You pessoa have problem with that person. e com aquela pessoa. But this is what it really means. É isso que realmente significa. Means before I go to the Lord, I rather make peace with somebody who I have a problem with it. Antes de eu pedir perdão a Deus, eu tenho que perdoar os outros So I também, not become unforgiveful. para que eu não me torne sem perdão. And the next step is, of course, bitterness. E o último passo é a amargura. When you're bitter, Quando somos amargos, it's almost too late. já é quase bastante tarde. And regretfully to say, some people stay bitter all the rest of their life. E infelizmente muitas pessoas ficam amargas para o resto da sua vida. No matter what you try, Não importa o que tentem, no matter what you try to tell them, to convince them, to show them from the Bible, they are bitter. o que tentem dizer-lhes ou convencê-las ou mostrar-lhes na Bíblia, elas continuam amargas. You don't have idea how many times I try to tell my father-in-law about the Lord. Vocês não imaginam quantas vezes eu tentei falar ao meu sogro acerca do Senhor. My son, he goes with the whole college out the way to go to him and to witness to him. E o meu filho foi com o colégio With the até whole ele para se testemunhar. There was with the college go all the way just to talk to him and witness to him. E eles foram ter com ele para testemunhar e falar com ele. For no effort, no, Mas não influenciou em nada, because he's bitter. porque ele é amargo. See, if a person gets bitter, Se uma pessoa se tornar amarga, it's hard to unbitter that. é difícil que deixe de o ser. And some people get bitter with God. E algumas pessoas tornam-se amargas com Deus. These people, you remember I told you in Sunday school, Estes this Christian, cristãos que eu falei na escola dominical, he lost his son with the 19. que perdeu o seu filho com 19 He anos. never understand, well, like I said, why God cannot spare an angel to send there and stop him to be killed. Ele nunca conseguiu perceber porque é que Deus não tinha enviado um anjo para o proibir. I try everything. Eu tentei de tudo. And today he's a drunkard. E hoje em dia ele continua a drogar-se.
drunk. E a beber, sim, a beber. And he's good for nothing. E não valeu de nada, Because he is bitter. porque ele se tornou amargo. A bitter people, Uma pessoa amarga it's like a rod, it's a rose, like canker, like cancer. It's killing from inside. é como um cancro, acaba por nos começar a It's matar por dentro. poisoned you. É um veneno And there's no remedy except the forgiveness. e não existe remédio a não ser o perdão. And that's hard to do. E é difícil fazê-lo, Because you remember you are already unforgivable. porque vocês lembram-se, já não aceitam perdão. You remember you're angry with the situation. Estão irritados com a situação. You remember you already was affected and disappointed by that person or Já whatever, ficaram- God, whatever. Afetados e desapontados com essa pessoa, com Deus, o que for. Therefore you cannot think straight. E por causa disso não conseguem seguir And em it's hard frente. to do it. E é difícil fazê-lo. Let's look again to our text here. Vamos ver novamente o nosso texto, 31, verse 31. no versículo 31. Let all bitterness Toda a amargura e ira e cólera e and gritaria wrath, anger. Wrath means more than angry. a ira And clamor and evil speaking. e cólera e gritaria e blasfémia. It's interesting. All those, they are bad things, isn't it? Todas estas coisas são coisas más, But yet, bitterness is in the same package. mas a amargura está no mesmo conjunto de coisas. Because I believe it's the same dangers, if not danger. Porque eu acredito que tenham o mesmo perigo, se não for até mais perigoso. A bitter person is hard to see and to accept that he is bitter. Para uma pessoa amarga é difícil ela reconhecer que é amarga. If you go to a bitter person, Se forem perante uma pessoa que seja amarga, you see he's bitter. You know he's bitter. vocês You can see conseguem it. ver que ela é amarga And you tell him. e vocês podem dizer-lhe, He will not accept it. ela não irá aceitar. He will scream maybe like an angry person. I'm not angry. Ela vai gritar, talvez a dizer que não é uma pessoa que seja irritada. If you go to a person who is bitter, you tell him, hey, you're bitter. Se forem ter com uma pessoa e disserem que ela é amarga, He will not accept it. ela não irá aceitar. And sadly to say that some of them will be affected the rest of their life. E algumas pessoas irão ficar assim para o resto da sua vida. I remember when I have one of this case, you know what I'm talking about? Eu- Baby, you know who I'm talking to? Lembro, eu lembro-me quando quando tivemos um destes His casos. brother now is with the Lord in Rhine River. I was bitter of him. He was a brother there Existia um irmão in my older church. na minha igreja antiga And I did a lot of things for the church, glory be to God. e ele fez muitas coisas pela igreja. And one time he come and said, well, why not do this and this and this and this? E um dia ele veio ter comigo e disse-me: porque é que não fizeste isto e aquilo? I will do it this way, I will do it this way. Eu ia fazer desta forma ou daquela forma, But he didn't do nothing. mas ele nunca fez nada. He don't want to do nothing, but he will give me the advice how to do it. He Yeah. will do this way or this way. Ele nunca fez nada, mas queria-me dar conselhos de como é que eu devia fazer. And I get upset. E eu fiquei um pouco chateado. And I got angry with them. E eu fiquei And I irritado got com ele. disappointed with them. E desapontei-me com ele. And I got unforgivable with him. E eu não quis perdoar. And it took me a long time till I forgive him. E demorou muito tempo até eu o perdoar. Praise the Lord, I had the opportunity to forgive him before he goes to the Lord. E graças a Deus eu tive a oportunidade de o perdoar antes dele partir para o Senhor, So I can have peace. para que eu pudesse ter paz. But you see, it was not easy for me. Mas não foi fácil para mim. And probably the rest of my life, until I forgive him, all the time until I forgive him, E todos os dias durante a minha vida até eu o perdoar, it was like a kick, like, you know, something what he always, existia sempre algo, parecia que estava ali algo, because I was bitter with him. porque eu tinha sido amargo com ele. What was the solution? Qual é que foi a solução? Forgiveness. O perdão. And one day I forgive him. E um dia eu perdoei-o. It doesn't matter if you're guilty or not. It doesn't matter if you're right or not. No. It doesn't really matter. Não importa se somos culpados ou não, se estamos It is corretos ou not não, worth it to become bitter. não vale a pena tornarmos amargos. Why? Porquê? Be forgivable. Sejam Forgive people.
Sejam pessoas que perdoam. Forgive people for what they did. They do. Perdoem as pessoas pelo que fazem. Because you want the Heavenly Father to forgive you. Porque um dia o vosso Pai do céu já vos perdoou. Let me ask you this. Are you a bitter person? Deixem-me fazer-vos uma pergunta. São vocês pessoas It is amargas? something in your life when somebody do something to you and you will never, ever, ever forgive it. Existe algo na vossa vida que alguém vos tenha feito que vocês nunca perdoaram? And here is what you will say, okay? Here is what you will say. Well, I can't forgive him. E o que vocês devem dizer é: eu não posso perdoar isso. For what he did for me, I will never forgive him. Aquilo que ele me fez, eu nunca irei perdoar. No, you can't forgive him. Mas vocês podem perdoar. God wants you to forgive him. Deus quer que vocês perdoem. God loves for you to forgive him. Deus ama que vocês And let me perdoem. close with this. It will be good for you to forgive him. E deixem-me finalizar com isto. Será bom para vocês se perdoarem. Because sometimes, when you're bitter, it will not affect necessarily another person. It will affect the most you, the person who is bitter. Porque muitas vezes, quando somos amargos, isso não vai afetar a outra pessoa. Muitas vezes afeta-nos mais a nós mesmos. So if you're bitter, what you going to do about it? Então, se vocês são amargos, o que é que vocês vão fazer perante isso? See, bitter is like a tree. It's not just the tree have roots inside. A amargura é como uma árvore. Não é apenas a árvore, ela também tem raízes. And will affect this and this. E irá afetar várias and coisas. get deceived, those wicked seva from everywhere, and they become more bitter and more bitter. E a seiva vai percorrendo e vai te tornando mais amargos e mais amargos. You need to cut from the trees, from the roots. É to preciso get cortar rid of essas raízes. it. It's like a stronghold, the Bible says. Stronghold, you know what a stronghold is? Como Fortress. Não. The Bible, fortress, castelo. como castelo forte. Is a stronghold. The sin is very strong on that. O pecado é bastante forte nisso. Nevertheless, can be done in Jesus' name. Mas pode ser perdoado em nome de Jesus. Dear Heavenly Father, Lord, thank you for your word. Querido Deus, obrigada pela tua palavra. Lord, thank you for delivering me for the bitterness. Obrigada, Senhor, por me livrares de ser amargo. Yes, Lord, I get mad. Yes, I get disappointed. Yes, Sim, eu fui amargo e desapontado, but I forgive mas eu perdoei. because I want to forgive, because you forgive me. Porque eu quero perdoar, porque tu me perdoaste You também. forgive our sin on Calvary. Tu perdoaste o meu pecado no By Calvário. trusting in you, Lord, you forgive our sin and bring us to heaven. Por confiar em ti, tu perdoaste os meus pecados e levas-me para o céu. Not because our Não por minha causa, deeds, porque pelo que eu fiz. it's for your glory and your grace. Só pela tua glória e pela tua graça. Help us, Lord, not to become bitter. Ajuda-nos, Senhor, a não nos tornarmos amargos. And if we are bitter, Lord, please help us to get on bitter by forgiving others. E se não somos amargos, ajuda-nos, Senhor, a deixarmos de o ser ao perdoar os outros. Lord, let us, if we are bitter, let us not hesitate to ask somebody to help us and pray for us. Senhor, se nós somos amargos, deixa-nos a não hesitar que alguém ore por nós e que nos ajude. Because pride is also eliminated, pride help the bitterness. Porque o orgulho também ajuda a amargura. So, all those men praying in Jesus' name. Tudo isto nós oramos em nome de Jesus. Amém.